Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 80ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 17 de novembro de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutora Sandra Reis, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e os advogados aqui presentes, doutor Felipe Caldas e o doutor Ivan Luz Falcão. Secretaria nos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Pieira, e já indago a senhora Vaneide se há resoluções e despachos a constarem na ata, que serão lidos agora para aprovação por parte dos senhores. Vaneide. Bom dia a todos. Foram entregues as resoluções e despachos referentes ao seguinte processo. A relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, despacho referente ao processo de número 3970-2019, auto de infração 2019-09513, e processo 3969-2019, auto de infração 2019-09514. Da relatoria do doutor José William Falcão de Souza, foi entregue a resolução referente ao processo de número 4443-2016, auto de infração 2016-21244. Foram estes, senhores. Alguma sugestão, senhores, de mudança, alteração das resoluções? Então, aprovado. Não teremos hoje a leitura da ata da 79ª sessão ordinária, porque estamos para sexta-feira, dia 19. Passaremos, então, para a ordem do dia da 80ª sessão virtual ordinária, 17 de novembro de 2021. De comum acordo aqui entre os advogados, vamos inverter a ordem da pauta e já anuncio o terceiro processo da pauta, processo de recurso de número 3896-2018, auto de infração 2018-07874, em que é recorrente A.F. Silva Melo Eireli, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, doutor William Falcão de Souza, a indicação de procedência em primeira instância, parcial procedência pela sugestão da assessoria processual tributária. Sustentação oral, doutor Ivan Luz Falcão, e na sessão do dia 17 de setembro de 2021, a doutora Antônia Helena solicitou vista do processo para esclarecimento, para dissipar dúvidas surgiram durante as discussões. Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor William Falcão, para o início do processo anunciado, desejando também aqui a boas-vindas ao doutor Ivan Luz Falcão, representante da parte. No momento oportuno, concederia a palavra. Doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes dessa sessão. Senhor presidente, eu vou tirar aqui, ficar só com o som, que está sempre nessa estabilidade, né? Pode cair. Bem, o auto de infração diz respeito a lançar crédito indevido ICMS. No relato, a agente fiscal escreve: contribuinte lançou e efetivamente se apropriou dos créditos escriturados em sua FD, em valores superiores ao permitido pela legislação vigente em nosso Estado, nos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2017, conforme detalhado nas informações e nas planilhas anexas. Nas informações complementares, senhor presidente, ele apresenta aqui o crédito, né, e o valor do ICMS e a multa,
para cada mês. Desde 2013, de janeiro e fevereiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí vai para 2014, 2015, só o mês de janeiro, e 2017, mês de maio, setembro, outubro e novembro. O total do ICMS é R$ 181.853,23 e a multa R$ 181.853,23, o mesmo valor, porque ele aplicou a penalidade do artigo 123, 2A da Lei 12.670/96. Na informação complementar, ele afirma que emitiu um termo de intimação para o contribuinte, que é o 2018-03-680, solicitando que se manifestasse em relação ao levantamento dos créditos apurados. O contribuinte apresentou as planilhas, né? Essas planilhas repousam nas folhas 11 a 14, que consta aqui no WebDrive como documentos probatórios, né? Mas, na verdade, são planilhas do contribuinte, que demonstram o controle dos créditos ICMS relativo a 2016, 2017, 2016, 2015 e 2014. O fiscal informa, né, o agente fiscal, que foi feita a análise dessas planilhas, mas ele verificou que as notas fiscais mencionadas nelas não se referem às operações com óleo diesel, que a acusação fiscal é de crédito do óleo diesel. Portanto, para efeito do trabalho fiscal, não foram levadas em consideração. Ele também informa que, conforme o parecer número 274/2006, e escreve, em relação ao combustível, somente confere crédito à aquisição feita no âmbito interno, ou seja, quando realizada no território cearense. Haja vista que nas operações interestaduais, o produto goza de imunidade condicional, o que afasta qualquer cogitação acerca da apropriação do crédito a eles relativo. E continua, que foi constatado que nos exercícios fiscalizados, o contribuinte se creditou do ICMS destacado nas notas fiscais de aquisições internas de combustível óleo diesel, ou seja, que ele tinha um crédito, né? E ou efetuado seu cálculo com base nos valores nelas registradas, quando o correto seria apropriar-se do crédito referente ao ICMS efetivamente recolhido pela distribuidora, conforme convênio ICMS 110/2007. Portanto, restou infringido o artigo 60, caput, parágrafo 3º do decreto número 24.569/97. Ou seja, senhores, esse parágrafo, o fiscal já diz o porquê da lavratura da infração. Diz que ele tem direito ao crédito, mas esse crédito, conforme o convênio ICMS 110/2007, tem que ser do valor do ICMS que foi retido, né, desse combustível, disso, e não daqueles destacados nas notas fiscais que foram emitidas pelos portos fiscais. A questão toda é esta. Portanto, ele foi infringido o artigo 60, caput, parágrafo 3º. O que é que diz o artigo 60, parágrafo 3º? Que quando o imposto destacado na nota fiscal for maior que o exigível na lei, o aproveitamento como crédito será no limite do valor correto. Artigo 60 do nosso regulamento ICMS. O contribuinte ingressa com a defesa, e eu vou ler aqui alguns parágrafos. A parte mais longa vai ser essa. Que as notas fiscais base da inflação foram emitidas por empresas localizadas no estado de Ceará. Tal qual o próprio autuante disse nas informações complementares. Que trata-se de aquisição de mercadoria sujeita ao regime de submissão tributária, nos termos do artigo 484 do Decreto 24.569/97, cujas operações subsequentes não geram débito para o emitente, nem crédito para o destinatário. Contudo, nessa condição, as notas fiscais são emitidas, sem destaque do imposto. Porém, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 484 do Regulamento do ICMS, caso a nota fiscal tenha como destinatário estabelecimento industrial, ativo permanente e uso de qualquer estabelecimento, a nota fiscal deverá ter destaque ICMS para fins de crédito do adquirente.
que o crédito foi aproveitado porque foi utilizado como insumo em sua atividade de extração e britamento de pedras, conforme amparado no artigo 60, inciso 5 do Decreto 24.569/97. Que a Cefaz, por meio do parecer 128/94, já autorizava o aproveitamento de crédito de combustível utilizado como insumo. Que o CONAT também tem o entendimento que o combustível é considerado insumo para a prestação de serviço. Nesse sentido, ele cita as resoluções 497 de 2013, 95 de 2014, ambas da segunda Câmara, e a 118 de 2007 da primeira Câmara. Por força dos mencionados dispositivos legais e do princípio constitucional da não cumulatividade de ICMS, não seria legítimo privar impugnante do aproveitamento de crédito legal, porque a emitente não fizera o destaque do imposto. Está colocado aqui, mas bem assim não é isso. Ele está cobrando do que ele entende que foi destacado a maior. Que não há que se falar em aplicação do convênio número 110 de 2007 ao prestador de serviço de transporte quando este toma crédito ICMS. O auditor fiscal defende que o crédito tomado pela impugnante está errado. Tudo bem, é isso. Em razão de não respeitar a cláusula 18ª do convênio 110 de 2007. Que o dispositivo citado é aplicável às operações realizadas por contribuintes que tiver recebido o combustível diretamente do sujeito passivo, por substituição tributária. No caso, aos postos de gasolina, mas nunca ao transportador que compra, no caso, o autuado, né? Defende isso, que o convênio é para os postos e não para quem adquire dos postos, no caso, a empresa. Que é impossível a impugnante saber com precisão qual o valor do ICMS recolhido pela distribuidora, uma vez que adquire o combustível do posto. Que não se pode penalizar o contribuinte por erro de outrem. Entendimento claro no CONAT, consoante resolução número 95/2014 da segunda Câmara. O processo, em seguida, foi submetido à apreciação do julgado do singular, que decidiu pela procedência, sob o fundamento que houve infração aos artigos 57, 59 e 60, parágrafo 3º, do Decreto 24.569/97, e do parágrafo 3º da cláusula 17ª e cláusula 18ª do Convênio ICMS 110/2007. A discussão, eu posso ler o que é que diz esse... Eu vou logo dizer aqui o que é que diz, só um instante. Só um instante que eu vou ler. Pronto. A cláusula 17ª e a cláusula 18ª do ICMS 110. Cláusula 17ª. Para efeito do disposto neste capítulo, o valor do imposto cobrado em favor da unidade federada de origem de mercadoria abrangerá os valores do imposto efetivamente retido anteriormente e do relativo à operação própria, observado o parágrafo 4º. Cláusula 18ª. O contribuinte que tiver recebido combustível derivado de petróleo com imposto retido diretamente do sujeito passivo por substituição tributária deverá, quando efetuar operações interestaduais, registrar com a utilização do programa de computador de que trata o parágrafo 2º da cláusula 23ª os dados relativos a cada operação definidos no referido programa. Inciso 2. Quando não tiver realizado operações interestaduais e apenas receber os seus clientes informações relativas a operações interestaduais, registrá-las, observando o disposto nas alíneas B e C do inciso 1 do CAPT. Outro artigo 60. Para fins de compensação do ICMS devido, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo. Parágrafo 3º. Quando o imposto destacado no documento fiscal for maior que o exigido na forma da lei, o seu aproveitamento como crédito terá por limite o valor correto. E conclui dizendo, a julgadora, que não pode a impugnante alegar não ter condições de saber o valor do imposto pago pela distribuidora, uma vez que o documento fiscal deve conter o valor do imposto recolhido anteriormente, conforme dispõe o convênio ICMS 110/2007. À frente.
E aqui continua que pelo convênio ICMS 110, de 28 de julho de 2007, fica certo que o imposto a ser utilizado como crédito é o valor pelo qual foi recolhido na origem, uma vez que o produto é sujeito a sistemática distribuição tributária, encerrando a cadeia de cobrança do imposto. Pelo princípio da não cumulatividade, o ICMS a ser apropriado como crédito é o valor pago na operação anterior. Por isso, sendo distribuição tributária, é o valor que foi retido. O contribuinte ingressa com recurso ordinário. No recurso ordinário, argumenta que a decadência do auto-infração, a decadência do parte do crédito tributário, porque o auto-infração foi lavrado em 30 de maio de 2018 e o contribuinte fora intimado em 19 de junho de 2018, por carta com aviso de recebimento. Portanto, ficaria atingido pela decadência janeiro até janeiro, fevereiro, que é o taxa inicial, e o período até junho de 2018, até 19 de junho de 2018, conforme o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E repete os mesmos argumentos que eu já mostrei lá na defesa, são iguais os argumentos, e por conta daqueles argumentos, ele pede a improcedência do restante do crédito tributário. O processo foi para a assessoria tributária, foi emitido o parecer 138 de 2018, que manifestou entendimento pela decadência do crédito tributário relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2013, com arrimo no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, janeiro e fevereiro. Junho, não, porque junho só vence em julho, né, o pagamento é feito em julho, tirou fora esse período de junho. No mérito, argumenta que, de acordo com o convênio ICMS 110/2007, em sua cláusula 18ª, o contribuinte lançou crédito a maior do que tinha direito, pois o correto seria apropriar-se do crédito referente ao ICMS recolhido pela distribuidora de combustível, que não foi observado o disposto no artigo 60, parágrafo 3º do decreto 24.569/97, que é o artigo do nosso regulamento ICMS, que diz que quando o crédito destacado no documento fiscal for maior do que o previsto em lei, contribui-se crédito pelo valor correto. Sugere a parcial procedência, por conta de tirar o mês de janeiro, o crédito de janeiro e fevereiro, e mantém a penalidade do artigo 123, 2A da Lei 12.670/96. Por último, senhor presidente, só para aclarar, quem analisou o processo, analisar, ou abrir o CD, o trabalho foi feito com base, deixa eu dizer o nome, com base no preço médio ponderado a consumidor final. Ou seja, o fiscal fez uma planilha, a planilha está no CD, mostrando a quantidade e o valor do contribuinte e o mês. Ele pegou aquela mesma quantidade e verificou que lá tem o ato COTEP, né? Tem todos os atos COTEP, COTEP, e tem o valor para cada estado do preço dos combustíveis. Aí, o caso aqui é óleo diesel. Então, ele faz o cálculo com aquele preço do óleo diesel, que deveria ter sido destacado na nota. Esse é o entendimento. Destacado na nota. Então, verifica que daria a ser destacado na nota um ICMS menor. Aí faz a diferença entre o que foi efetivamente destacado na nota que o contribuinte se creditou e com este ICMS que ele entende que é o que devia estar lá nas informações complementares da nota, destacado. Era isso daí. E cobra essa diferença. Que mês a mês não é um valor significativo, porque tem mês, por exemplo, em novembro de 2007 só deu R$ 457,30, mas há meses que dá um valor
mais significativo. O maior valor é o mês de junho de 2013, que deu R$ 14.400. Somando tudo, o ICMS cobrado é de R$ 181.853,23. Em síntese, senhor presidente, este é o relato. Obrigado, doutor William. Senhores, considerando que esse processo ele foi relatado no dia 17 de setembro e, por ocasião das discussões, houve um pedido de vista, doutora Helena Gomes, que acredito que trará elementos, né, que vão esclarecer alguns pontos que geraram dúvida, né, durante a discussão. Doutora Helena, com a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor procurador, Evaneida, secretária, senhores conselheiros, doutor Ivan, doutor Felipe, bom dia. Espero, não sei se eu vou esclarecer ou complicar mais, mas vamos aqui, porque realmente as operações com combustíveis, elas são bastante complexas, né? E nós temos tratamentos diferenciados, quando da venda de combustíveis, da refinaria para as distribuidoras, da distribuidora para os postos de combustível, dos postos de combustíveis, também um tratamento diferenciado quando destinado à pessoa física, quando destinada à empresa, à contribuinte do ICMS. Então, assim, realmente as operações com combustíveis, elas têm uma sistemática bastante complexa. Mas, assim, vamos tentar entender um pouquinho qual foi a minha dúvida na última sessão, que fez com que eu realmente pedisse vistas desse processo, porque eu não estava realmente segura para entender esse procedimento adotado por agente do fisco. É que surgiram questionamentos sobre como é que eu, empresa, que estou adquirindo esse combustível para o meu consumo final, como é que eu vou saber qual foi o valor que foi pago pela substituição tributária lá na refinaria? E aí, como me surgiu realmente essa dúvida, e creio que de vários outros conselheiros, eu peguei esse processo e confesso que trabalhei um pouquinho nele, estudei um pouquinho e recorri, inclusive, à equipe técnica da Secretaria da Fazenda, que trabalha especificamente com combustíveis e que entendem de toda a legislação, de todos os trâmites, para que eles me orientassem, para que eles me dessem, assim, um norte de entendimento. E aí eu vou pedir vênia a vocês para trazer aqui o teor de um parecer da CATRIN, que, na verdade, a consulta foi feita pela Petrobras, na época. A consulta não foi nem sobre esse ponto específico, mas as respostas que foram dadas nesse parecer, junto com as previsões da legislação, tanto da legislação do ICMS como do convênio 110, eles vão nos ajudar, sim, creio que nos ajudarão a ter uma conclusão final sobre essa operação e entender como foi feito esse levantamento. Então, me desculpe, pode ser um pouquinho cansativo, mas eu vou trazer aqui o teor desse parecer. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Em resposta a esse e-mail, tem um parágrafo aqui que o próprio agente lá da fiscalização do setor de combustível disse assim, respondendo o e-mail e depois eu vou passar para o parecer. Ressaltamos que a base de cálculo pode não ser igual ao valor da operação e provavelmente não será, pois sua composição depende da legislação específica de cada produto, que define as regras de cálculo, alíquotas aplicáveis, redução de base de cálculo. Assim, a empresa adquirente, no caso específico, a transportadora, porque aqui era uma consulta sobre uma empresa que efetuava transporte, deve observar as informações constantes na nota fiscal eletrônica, não podendo se creditar de valores de ICMS superior ao declarado pelo emitente do documento fiscal, seja em relação a operações com combustíveis ou pneus. O que acontece?
Aqui, ele estava explicando aqui para o contribuinte que estava na dúvida exatamente sobre como é que ele deveria emitir essas notas fiscais nessas operações internas subsequentes às operações interestaduais, e especificamente quando ele recebesse esse combustível, como é que ele deveria escriturar essas notas fiscais. Então, aqui, o parecer, ele já traz aqui alguns esclarecimentos e ele diz assim: a consulente busca um posicionamento da Secretaria acerca dos procedimentos que deve adotar quando de suas operações de revenda de óleo diesel e gasolina para estabelecimentos industriais e empresas transportadoras, as quais, ao destinar os produtos para processo industrial ou para consumo, fazem jus ao crédito ICMS pago nessas aquisições. Via de regra, retenção, eu vou passar aqui. Vou tentar aqui abreviar para ir para os pontos mais específicos. É o que ocorre com as situações vivenciadas pela consulente, cuja destinação final do óleo diesel e da gasolina ainda era desconhecida quando a aquisição do óleo diesel e gasolina junto à refinaria, caso em que o ICMS foi retido por substituição tributária até o consumidor final. Nesse caso, caberá à consulente adotar os procedimentos que viabilizem a apropriação do valor do ICMS a título de crédito, destacando no documento fiscal de venda dos referidos combustíveis para estabelecimentos industriais ou empresas transportadoras em observância ao que dispõem os incisos 1 e 2, 3, parágrafo 2º do artigo 446 do regulamento do ICMS. A verdade é que, com a instituição da nota fiscal eletrônica, o destaque do ICMS para fim de crédito dos contribuintes adquirentes ganhou uma outra vertente, diferentemente do que ocorria quando a existência da nota fiscal NF1. Considerando que as operações de venda dos combustíveis para estabelecimentos industriais ou para empresas transportadoras, contribuintes que adquirem produtos, permite a continuidade da cadeia do ICMS, haja vista que o imposto será cobrado quando das saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais ou quando da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, salvo previsão encontrada da legislação tributária, há necessidade de transferência dos créditos para esses contribuintes. Todavia, o layout da nota fiscal eletrônica não permite que o destaque seja feito em campo próprio, tal. Muito embora o parágrafo 2º do 446 determine que o contribuinte deverá destacar para fins de crédito do adquirente quando a mercadoria for destinada como um insumo do processo industrial ou consumida por empresas, o legislador também não determinou que tal destaque fosse feito exclusivamente em campo próprio. Aqui ele fala só como é que deve ser emitida a nota. O que eu entendi da leitura desse parecer e pelas explicações é o seguinte: as operações com contribuinte ou com combustível, na nota fiscal de consumidor final, não, porque é outra sistemática, mas quando adquirido por contribuinte, já lá no final. O combustível, ele é pago por substituição tributária, feita lá na refinaria. E quando dessas operações interestaduais, aquisição para distribuidor, aquisição para posto tal, o que a legislação diz? O que o convênio 110, como combustível, é a substituição tributária específica por produto. Então, ele vai ter que seguir as regras previstas no artigo 110, sim, porque é o convênio que estabelece todas as regras referentes às operações com combustíveis. Então, qualquer contribuinte que adquirir combustível vai sujeitar aquelas regras previstas no artigo 110. O que acontece com relação ao combustível? É feita a substituição tributária lá pela refinaria, e o convênio 110 determina que, nas operações subsequentes, quando na entrada interestadual e nas próximas operações, nas subsequentes, o emitente da nota fiscal, ele tem a obrigatoriedade de informar no corpo da nota fiscal, nas informações complementares e com a edição da nota fiscal eletrônica, hoje, e já existe um campo específico para informar qual é o valor da base de cálculo da substituição tributária. Essa substituição tributária, ela é calculada, conforme citou aí o Dr. William, com base no preço médio ponderado de venda ao consumidor. Essa substituição da refinaria, já repassando para a distribuidora, ela já é calculada tendo como base esse valor médio
até o final da cadeia. Então, é esse valor médio, que ele chama PMPF, preço médio ponderado de venda ao consumidor, que vai ser utilizado para fins de cálculo da substituição tributária. E o consumidor lá no final da cadeia, ou o contribuinte que adquirir para consumo esse combustível, ele não pode se creditar do valor do documento da bomba. Por quê? Porque o posto de combustível, ele tem, no documento fiscal, ele tem que informar as duas bases de cálculo. Na verdade, nessa operação do posto de combustível, não tem nem o ICMS mesmo normal da operação, porque já foi recolhido por substituição tributária, mas ele tem a obrigatoriedade de informar, sim, o valor da base de cálculo da substituição tributária. E como é que ele vai saber? Porque isso é uma sequência de atos. Quando a refinaria vende para o distribuidor, ela informa essa base de cálculo. Quando o distribuidor vende para o posto de combustível, ele também é obrigado a informar na nota fiscal eletrônica o valor da base de cálculo da substituição. E quando o posto vende para a empresa, para o contribuinte, o convênio também prevê a obrigatoriedade de que ele informe no campo da base de cálculo o valor da base de cálculo da substituição tributária, que é diferente do valor do ICMS daquela operação de venda do posto, da bomba, que hoje é maior do que o que foi semana passada. Então, assim, o contribuinte, na verdade, conforme as regras do convênio 110, ele não pode se creditar do valor da bomba. E inclusive, salvo engano, foi dito aí, até que o próprio contribuinte diz que os documentos não tinham destaque, não tinham mesmo, porque é uma operação interna de produto sujeito à substituição tributária que já foi recolhido. Mas a informação sobre a base de cálculo utilizada para fins de substituição tributária, obrigatoriamente tem que ter sido informado pelo distribuidor quando vendeu para o posto e, obrigatoriamente, quando o posto vai emitir a nota fiscal para a empresa, para o contribuinte que está adquirindo aquele contrato, essas informações também têm que constar na nota fiscal eletrônica. É isto que prevê o convênio 110, ok? Então, assim, fica analisando aqui as planilhas, eu também me detalhei aqui sobre as planilhas. Foi um trabalho bem elaborado da fiscalização. O fiscal, ele informa que várias colunas, tabela, nota fiscal eletrônica, as notas fiscais eletrônicas, ele informa qual foi o valor que foi utilizado da base de cálculo, qual foi o ato COTEP, como é que deveria ter sido calculado por meio, lá no ato COTEP, que definiu qual era o preço médio ponderado de venda ao consumidor. Ele explicou bem direitinho como é que deveria ser feita a base de cálculo para fins de substituição e que deveria ter sido utilizado pelo contribuinte, e ele calculou, informou quanto foi que o contribuinte utilizou, informou o ato COTEP para que seja verificado se realmente aquele cálculo foi feito correto, e informou ao final qual foi a diferença que o contribuinte se creditou a maior. Por quê? Porque o contribuinte não se creditou dos valores que foram recolhidos pela substituição tributária. Ele se creditou do valor que ele entendeu que seria realmente o que daria direito ao crédito a ele, que foi o valor da bomba, o valor final, o valor que ele adquiriu, que, segundo ele, estavam nas notas fiscais, mas nas notas fiscais não tinha destaque do ICMS, não era para ter. E se tinha, não era aquele valor que ele deveria se creditar, e sim o valor realmente de venda que foi pago pela substituição tributária e que vem sendo informado na cadeia, obrigatoriamente, em todas as notas fiscais, até a venda ao consumidor lá, ao contribuinte que está adquirindo finalmente essa mercadoria. Então, essas são como é que se diz, as informações que eu tenho aqui para prestar no momento, e aí, assim, o contribuinte, as dúvidas com relação a essa sistemática, elas estão aqui no convênio 110, doutor Willam me leu aí bem direitinho, mas eu vou só repetir aqui
Bem rapidinho, o parágrafo 2º da cláusula 18ª. O disposto na linha A do inciso 1 do caput dessa cláusula, linha A, inciso 1, e nona do inciso 1 do caput, deverá também, que fala sobre a sistemática do cálculo, deverá também ser aplicado nas operações internas, em relação à indicação no campo próprio ou na sua ausência no campo informações complementares da nota fiscal, da base de cálculo utilizada para retenção do imposto por substituição tributária em operação anterior, observado o parágrafo 1º. Então, assim, aí, senhores, deixa claro que realmente há uma obrigatoriedade, o convênio determina essas previsões de que essas informações venham sendo informadas nas notas fiscais de aquisição, que o remetente ele é obrigado a prestar essas informações. Então, assim, a dúvida que eu tinha com relação a como é que eu, consumidor, já no final vou ter conhecimento de qual foi essa base de cálculo da substituição. Para mim, agora restou bastante claro com relação a essas previsões do convênio 110. E o artigo 452 do decreto do ICMS diz que quando o regime de substituição tributária aplicar-se ao produto, como é o caso dos combustíveis, este prevalecerá sobre qualquer outra sistemática de tributação que esteja sujeita ao destinatário. Então, assim, prevalece sim as regras do convênio 110, ele é claro quanto à obrigatoriedade dessas informações nos documentos fiscais, em todas as operações, inclusive nas operações internas, e o contribuinte, como a substituição tributária, o cálculo já é feito tendo por base o valor final da aquisição, da cadeia ali, então ele não pode creditar de valor maior do que o que realmente foi recolhido na substituição tributária. No momento, é isso que a gente tem para esclarecer. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Helena Neto, representante da PGE, para a sua manifestação. Bem, senhores, bom dia a todos mais uma vez. Doutor Ivan Falcão, mais uma vez aqui presente, seja muito bem-vindo. O relator, doutor Willam, e a doutora Helena, que pediu vistas e desincumbiu-se de forma total da obrigação que se impôs ao estudar a matéria com profundidade. E eu começo exatamente por onde ela terminou, que, aliás, não tem muito a acrescentar. É que, no caso do regime de substituição tributária, sim, ele prevalece sobre qualquer outro regime. Então, as regras relativas ao regime de substituição tributária, ele prevalece. E por que ele prevalece? Porque aí, se não for assim, nós acabaríamos por alterar a competitividade das empresas. Algumas utilizando o regime de substituição tributária, que estabelece a cobrança antecipada e regras específicas de creditamento do ICMS, e outras que não se submeteriam a isso, ainda que seus produtos estivessem sujeitos ao regime de substituição tributária por conta de um regime especial qualquer. É o caso, é um exemplo típico de supermercado que comercializa diversos produtos. Então, apesar de ele ter um regime especial de tributação, que é carga líquida, eventualmente, se algum daqueles produtos dele estiver sujeito a um regime de substituição tributária específica, se ele adquirir combustível, os combustíveis adquiridos por ele vão ficar sujeitos ao regime de substituição tributária específico e não ao regime de carga líquida. Aqui é só a título de argumentação, evidentemente, que normalmente supermercado não vai vender petróleo, pode vender até eventualmente um aditivo, alguma coisa desse tipo, né? Um óleo e tal, mas não é atividade, o supermercado não vende. Mas é só para demonstrar que há de prevalecer, sim, o regime de substituição tributária sobre qualquer outro regime. E aqui nós temos um caso interessantíssimo, é que a empresa ela adquire petróleo, estou falando combustível,
óleo diesel, gasolina, etc., diretamente dos postos de combustíveis. E os postos de combustíveis, eles normalmente, quando emitem o documento fiscal, o cupom fiscal, ele não indica nada, efetivamente não indica nada. E se for para uma pessoa jurídica que exige a emissão não do cupom, mas da nota fiscal específica, quando eles emitem essa nota fiscal, eles emitem sem maiores considerações. Podemos verificar nas notas fiscais aí, que, para exemplificar, que na emissão que foi feita para o destinatário, ele simplesmente coloca o posto de combustível, coloca que o imposto já foi pago por substituição tributária. O imposto foi pago por substituição tributária e, portanto, não há nenhuma mais obrigação por parte dele, posto de combustível, a realizar. E no regime de substituição tributária, o que acontece é que há uma regra que diz o seguinte: isso no regime de substituição tributária, em geral, há uma regra geral para as operações com produto sujeito à substituição tributária, que diz: na hipótese do contribuinte receber mercadoria cujo imposto já tenha pago por substituição tributária, deverá ele efetuar o lançamento do crédito do ICMS relativo a essa operação, porque ele está adquirindo esse produto sujeito ao regime de substituição tributária como insumo, ele vai utilizar no seu processo industrial e vai ter uma comercialização posterior, portanto, ele tem direito ao crédito. Então, a nossa legislação diz que o crédito será correspondente ao valor do ICMS calculado com base na operação que está sendo realizada. Então, sujeito à alíquota de 17%, ele aplica a alíquota de 17% sobre o valor da operação, já que a substituição tributária foi feita numa etapa anterior. Então, sei lá, a indústria, quando saiu, não estamos falando de petróleo. Quando a mercadoria sai do estabelecimento industrial, então a indústria cobra o ICMS até a última operação. Ocorre que essa mercadoria passa por diversas etapas e tem uma etapa em que aquele adquirente, lá na ponta já, vai utilizar aquela mercadoria como um insumo. E, portanto, ainda que venha destacado, e cada contribuinte desse que nas operações anteriores vão indicando imposto pago por substituição tributária. Então, quando chega lá naquela última cadeia em que o contribuinte adquirente vai utilizar aquele produto no seu processo industrial, não há mais, ele não tem nenhuma referência de qual imposto que foi pago na operação. Razão pela qual a nossa legislação diz, nessa hipótese, deverá o adquirente calcular o crédito a ser apropriado com base no valor da operação. Essa é a regra geral. E a regra geral que foi defendida pelo contribuinte recorrente. Ele defende exatamente isso. Ele diz, olha, as operações com combustíveis estão sujeitas ao regime de substituição tributária e, portanto, meu crédito corresponde ao ICMS calculado com base no valor da aquisição. Eu estou adquirindo por 100, então meu crédito é 17% sobre 100. Bem, essa é a regra geral e esse é o ponto fundamental, muito bem destacado pela doutora Helena, que estudou a matéria com profundidade. Essa é a regra geral. E por que essa regra geral se aplica a todos? Se aplica a todos porque não há uma exceção referente ao ICMS que foi cobrado na operação. No caso do petróleo, e aí essa distinção é fundamental, no caso do petróleo, há um referencial em que o imposto é cobrado lá na refinaria, e esse valor do imposto cobrado na refinaria deve ser indicado em todas as operações. Veja bem, na operação interna, a refinaria indica qual o valor do ICMS substituto, o distribuidor a receber esse produto deve indicar, e assim, em toda a cadeia deve ser feita essa indicação. É essa a regra referente aos combustíveis, diferente do regime de substituição tributária comum, normal. Não há essa exigência de que, durante a cadeia, haja indicação na nota fiscal do valor do imposto que foi cobrado na origem.
Não há. Por quê? Porque são vários contribuintes fazendo a substituição tributária, enquanto que no petróleo nós temos um contribuinte só fazendo a substituição tributária, que é a refinaria. Antes era só a Petrobras, agora como as refinarias foram vendidas a preço de banana, daí porque nós não estamos produzindo mais nada, aí nós temos aí, vai ter um problema de substituição tributária, vai começar a complicar, porque nós não vamos ter mais um único contribuinte substituto. Vamos ter vários contribuintes substitutos, e esses contribuintes substitutos, eles, então, deverão estabelecer o mesmo procedimento que é utilizado pela Petrobras, ou seja, vão ter que ter um sistema próprio em que farão a indicação e farão os repasses para os diversos estados. Mas essa não é a questão, eu me desviei um pouco, mas essa não é a questão fundamental. O que eu quero dizer é que, no caso do petróleo, nós temos toda uma regra específica que determina que a cada operação o imposto que foi retido por substituição tributária deve ser indicado na nota fiscal. Ora, qual foi o problema do recorrente? É que o posto dos postos dos quais ele comprou o combustível utilizado no seu processo não cumpriu com sua obrigação. Deveria os postos de combustíveis, ao efetuar a venda para o recorrente, indicar na nota fiscal de venda, na nota fiscal eletrônica, o valor do ICMS que lhe foi cobrado desde a origem. E ele tem condições de informar isso? Tem, porque o posto de combustível, ele adquire de quem? Da distribuidora. Ele nem adquire diretamente da refinaria. Ele adquire da distribuidora. E a distribuidora tem a obrigação de indicar na nota fiscal de venda para o posto de combustível o valor do ICMS retido pela Petrobras ou pelo contribuinte que indicou anterior. Então, há uma obrigação por parte dessa cadeia de petróleo em que cada revendedor indique na nota fiscal, no campo informações complementares, o valor do ICMS substituto. No presente caso, o que aconteceu foi que a empresa fornecedora não desincumbiu-se dessa tarefa. Ela não indicou na nota fiscal. E aí o procedimento utilizado pelo recorrente, eu entendo perfeitamente, ele utilizou, então, a regra geral. Já que na nota fiscal de aquisição não tem o valor do ICMS substituto, que foi cobrado na origem, então eu vou utilizar a regra geral. E qual é a regra geral? Me aproprio de 17% sobre o valor da operação. Aí nós temos uma questão para os senhores resolverem. E qual é a questão? Ao adotar essa conduta, ele violou a regra? Ou, faria uma pergunta diferente. Essa conduta adotada por ele valida, por conta dessa situação toda, valida a apropriação do crédito integral da forma como ele se creditou? Se fosse no regime de substituição tributária normal, qualquer mercadoria que não tem essas características específicas da substituição tributária de petróleo, eu diria que sim, não teria nenhuma dúvida que o crédito dele seria legítimo. Mas no caso de petróleo, há essas características que diz não. No caso, o crédito dele é o que efetivamente foi cobrado. É isso que a nossa legislação diz, é isso que a legislação relativa ao regime de substituição tributária estabelece. O crédito corresponde ao valor efetivamente foi cobrado na refinaria. E esse valor deveria ter sido indicado em cada fase da operação, inclusive na venda, repetindo, dos postos de combustível para o recorrente. Quer dizer, a falha do contribuinte fornecedor do posto de combustível não valida a apropriação do crédito. O que é que deveria o contribuinte? Eu sei que isso é difícil, e aí doutor Ivan certamente irá argumentar, mas a obrigação era do contribuinte que estava adquirindo esse petróleo exigir do posto de revenda, dos postos de combustíveis, que ele fizesse essa indicação. Eu tenho o direito a esse crédito. Então, posto de combustível, fornecedor, me indique o valor que foi cobrado na operação anterior. É claro que a empresa recorrente não iria ter que ficar pesquisando qual o valor do imposto que foi cobrado na operação anterior. Como é que ele ia fazer isso?
qual período e tal. Então, a dificuldade seria enorme para o recorrente pesquisar e identificar o valor que foi cobrado nas operações anteriores. Daí porque competia a ele exigir do fornecedor que fizesse essa indicação, porque o fornecedor tem esses dados. O posto de combustível, quando adquire o petróleo da distribuidora, tem esse dado, porque a distribuidora é obrigada a identificar o valor do ICMS que foi cobrado nessa operação. Então, senhores, eu tenho que reconhecer que o procedimento adotado pelo contribuinte foi lógico, ter amparo, teria até amparo da legislação, se fosse no regime normal, mas como é no regime de combustíveis, no regime de substituição tributária específico combustível, o ônus, ainda que seja invertido, se poderia dizer, mas o ônus competir o ônus era dele em exigir a indicação na nota fiscal. Então, ao acreditar-se do ICMS sobre o valor da operação e não sobre o que foi cobrado efetivamente na operação anterior, o contribuinte acreditou-se indevidamente. Não há como não fazê-lo. Não há como não pensar dessa forma, a razão pela qual a Procuradoria se manifesta, então, senhor presidente, pela procedência da acusação fiscal. É isso. A questão de ordem apenas, presidente, porque tem uma questão de decadência, doutor Matheus, ventilada pelo contribuinte, a Procuradoria não se manifestou sobre isso. Tem razão, me desculpe. É isso mesmo. Eu não posso deixar de reconhecer que o STJ, no que se refere ao crédito do ICMS, eu tenho entendido que, no caso de crédito indevido, a decadência ocorre a partir do termo inicial da data em que esses fatos ocorreram, ou seja, a partir do artigo 150, parágrafo 4º. Ora, o contribuinte registrou todas as operações, ele não escondeu absolutamente nada, ele declarou isso, interpretou errado a legislação, não adotou a conduta que deveria adotar, certo, mas efetivamente ele escriturou, registrou e, portanto, há que ser aplicada a decadência no período correspondente a janeiro a maio de 2015, eu acho, né? 2014. 2013. A decadência ocorre, há de ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º desse período, senhor presidente, do Código Tributário Nacional. É isso. Obrigado, doutor Matheus Gera Neto, representante da PGE. Passo então a palavra ao doutor Ivan Falcão, representante da empresa AF Silva Melo. Com a palavra, doutor Ivan. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, doutor Matheus, senhores conselheiros, Evaneide, doutor Felipe, bom dia. Senhores, gostei bastante da explicação da doutora Helena. Foi bem esclarecedor. Doutor Matheus também. Sempre uma aula com o doutor Matheus. Adoro as sustentações orais quando o doutor Matheus está presente, porque as suas opiniões são sempre aulas, são sempre aprendizados. Diria que tudo que foi dito no mundo acadêmico, no mundo, seria excelente se tudo acontecesse dessa forma. Mas a gente sabe que no dia a dia, na realidade dos fatos, na manipulação dos dados, nem sempre, e eu digo nem sempre, é um nem sempre alto. Não é um ocasional, não é uma vez ou outra perdida. O dia a dia de uma empresa, ele é frenético. A quantidade de erros ocasionados e efeitos, ele é enorme. Não há ninguém que escape 100% ileso à nossa legislação. A nossa produção legislativa tributária é altíssima. Para se acompanhar ela,
eu diria, praticamente impossível. Não há advogado, não há contador que dê conta de todas elas. Mas é como eu disse, no mundo fictício, no mundo ideal, a Petrobras destaca o valor, a distribuidora indica o valor, os postos, aí começa os erros humanos. Aí começa o dia a dia. O próprio doutor Matheus, em suas palavras, ele disse: quando chega nos postos, os postos emitem de qualquer jeito. Os postos não se esmeram como se esmera a Petrobras, como se esmera, provavelmente, não tenho conhecimento, mas uma distribuidora. A movimentação de um distribuidor é grande? É. Mas ela é mais concentrada. Não é como um posto de gasolina que em toda esquina tem, que tem qualquer pessoa emitindo a nota fiscal, que tem qualquer um emitindo um cupom fiscal. É completamente diferente a visão negocial que se tem. Então, assim, eu não sei se as notas de fato contêm ou não o destaque. Eu vi algumas notas, o destaque da substituição tributária não tem. Se há um outro campo obrigatório, que é para ter a base de cálculo utilizada pela distribuidora para o contribuinte lá utilizar, também não vi. As notas fiscais que estão dentro do processo ou no CD, elas estão todas em XML. Eu não consigo enxergar o XML, não tenho. Só quem pode enxergar é o proprietário da nota ou a Secretaria da Fazenda. Doutor Ivan, uma questãozinha de ordem. O nosso presidente saiu da reunião. O senhor pode me interromper? Me desculpe. O nosso presidente saiu da reunião. Será que nós podemos continuar, Evaneide, ou devemos suspender enquanto ele não volta? Deve ter caído a internet. Caiu a internet dele. Aí, assim, talvez seja o caso de suspender. Não, Evaneide, eu continuo. Assume aí pode assumir o decano? Doutor Willam assume aí a presidência. Doutor William sumiu também. Pois não, doutor Marcelo. Está retornando. Eu não posso, não fique impedido. É isso mesmo. É porque ele é o relator. É o relator. Isso. Guarda um pouquinho. William, eu já posso levantar a mão, William? Eu assumir momentaneamente, faltou energia lá, ele está... Evaneide, o William não pode assumir porque ele é relator. Então, ele vai entrar aqui. Ele está sem energia elétrica, mas eu já passei o link. Ele vai entrar pelo telefone. Isso. Um instante. Ok, estamos aguardando. William, eu já posso levantar a mão, William? Eu estou aceito. Tá que não roubaram foi os fios dele. Voltou. Está acontecendo o Manuel Marcelo está participando. Isso. Ele já está na sessão. Presidente, o senhor já está na sessão. Agora... Está presente. Agora está congelado ou é a minha que está ou é a dele? Acho que é a internet, doutor Pierre. Mesmo do celular não está
É porque se ele tiver com o Wi-Fi ligado, ele está conectado no Wi-Fi, ele tem que desligar o Wi-Fi. Porque o Wi-Fi dela está sem energia, ou então está com pouca energia, então está com problema. Então, se ele estiver conectado à internet, ele tem que sair do Wi-Fi para ficar só no 4G dele. Eu acho que talvez seja por isso, é bom avisá-lo. Eu vou dar uma pausa na gravação, então, só um instante.